Bom, nós estamos aqui com o Marino, né, que falava dos assuntos positivos, né? A gente vê tantos assuntos, né? Pessoal brasileiro, né? Principalmente nessa época do ano aí, né? Tivemos 2 anos aí meio complicado, nesse meio, né, vamos falar dessa oscilação da nossa economia, no meio, né, desse período de dificuldade financeira. Eu não gosto de falar tanto de crise, porque tem muitos investindo, assim como é o grupo da FS, né? Eu gostaria que o Marino já começasse falando quem é a SF, né, Energia, né? Marino, inicialmente nosso cumprimento e parabenizar, porque você está investindo num período de dificuldade financeira no Brasil, né, do jeito que está aí, e ampliando, investiram, no ano passado foi inaugurado, né, esta importante agroindústria, e agora vai ser ampliada este ano, é isso mesmo? Sim, perfeitamente, Valdecir. Bom dia, Lucas Rovede. A FS Bioenergia é uma parceria entre o pessoal de Lucas do Rio Verde e os americanos, né, do Grupo Summit. Né, nós em Lucas do Rio Verde, eu, Miguel, mais o meu irmão Paulo, né, que era o pessoal da Fiagril, né, a gente hoje tem participação na Fiagril, mas a pessoa jurídica da Fiagril não configura na FS. Então a FS, nós começamos o projeto de etanol de milho, né, comecei esse projeto em 2012 e vi os americanos produzindo etanol à base de milho e vi que a sinergia que gerou isso aqui. E nós, infelizmente, não conseguimos captar dinheiro no mercado nacional, né? E atraímos esse investidor de fora. E nós fizemos, então, a primeira indústria de etanol de milho, que foi inaugurada ano passado, em agosto, com a presença do nosso presidente Michel Temer, né? A indústria trouxe a melhor tecnologia do mundo, que é essa tecnologia que não tem nada de impacto ambiental, não tem nada de resíduo, um negócio bem moderno. E a indústria, a partir da inauguração, foi muito bem, né? E agora estamos mais que duplicando ela, né? Nós estávamos processando 600 mil toneladas de milho ano, né? E a partir de fevereiro, nós vamos fazer 1.400.000 toneladas de milho ano. Isso equivale em torno de 24 a 25 milhões de sacas de milho por ano. Né? Produz um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nessa faixa entre 1.300 e 1.400 milhões de toneladas de milho ano. E que vai produzir também algo em torno de 1.400.000 litros de etanol já por ano. Né? Certo. E aí a segunda fase do projeto, que é a partir do ano que vem, nós já temos a área, estamos agora fazendo a parte do licenciamento, estruturando a parte industrial, projeto executivo, básico, enfim, o arranjo financeiro para fazer outra planta no norte de Sorriso, perto da comunidade de Barreiro, né? Para 1.800.000 toneladas de milho. Então, estamos falando aí em torno de 3.200.000 toneladas de milho ano. Né? Então, 55 milhões de sacas praticamente transforma todo o milho aqui. E essa indústria, ela vai fazer uma sinergia muito grande, porque precisa de 30 mil hectares de eucalipto, né? Então, imagina quantas pessoas plantando eucalipto, cortando, transportando. É uma indústria que opera 365 dias por ano. Vai desenvolver toda a cadeia de gado, né? Toda a criação de gado, quarto de confinamento, vai ampliar a criação de suínos, de aves, a questão da geração de energia, né? E no futuro, mais próximo, aí, em torno de 5, 6 anos, estamos fazendo toda a cadeia de plástico biodegradável, né? Então, essa região aqui está entrando num novo ciclo econômico, né? E que vai se fortalecer muito a partir do final do ano que vem. Marino, você falou aí do captação de recursos, né, externos. O Brasil hoje não se investe, né, o BNDES, que aí nós estamos vendo, a exemplo é a duplicação da 63, que essa empresa esperava, parece que não tem dinheiro. Como que foi buscar esse dinheiro aí com os americanos aí? Qual que foi esse, vamos falar aí, esse contato, essa sintonia que você tinha com esse grupo americano? Conseguir, porque não é tão fácil, tão simples assim. Eles querem investir também num projeto de viabilidade, né, socioeconômica, ambiental, não é isso mesmo? Não, primeiramente a região aqui é boa, né? A região é propícia para isso. Nós temos oferta de matéria-prima, temos um preço baixo, né, do milho, e com isso aqui a gente consegue trazer um milho, uma liquidação melhor para o mercado, já está acontecendo, né? E basicamente foi o trabalho, a história, a credibilidade, né? Então,
Nós estamos ampliando agora, só na ampliação são 360 milhões de reais, é muito capital. 360 milhões. Com o Sorriso e Lucas, estamos falando em 3 anos, investimento de 1,5 bilhão de Vem reais. mais dinheiro americano aí, mais dólar? Dinheiro vem de fora, né? Porque a gente fez toda a romaria, né? BNDES, Banco do Brasil, BASA. Infelizmente, os bancos que teriam a função de desenvolver o país de forma estratégica, olhando o potencial de cada região, não tem essa visão. Hoje tem 10 para fazer e 100 para botar defeito, né? Então, e eu vejo assim também, comentando um pouco antes, na vida pública também assim, as pessoas que têm liderança e que fazem acontecer, estão se escondendo, porque você sai por limpo, o pau de Quatambu pega, né? Então o cara apanha muito e aí as coisas não acontecem, aí o país passa a ser medíocre, né? Quem mais trabalha e produz vai ser colocado na vala comum como todos, né? No mundo inteiro, o empresário é visto como um agente de fomento do desenvolvimento do país, do bem-estar das pessoas, da parte social. Da geração de emprego, de renda. Toda a riqueza do país depende das pessoas, das empresas. Da produção, né? Exatamente. No Brasil, parece que é visto como um patinho feio, né? Quem produz, quem faz acontecer, é porque está na ilegalidade, né? Então, essa é uma rota que o Brasil vai ter que inverter, não é fácil, né? Nós caminhamos, você estava falando, Marino, da política, nós caminhamos na contramão. O que aconteceu para chegar a esse ponto? Você está falando fora dos microfones, que eu vi esses dias atrás uma pessoa questionando, né, um presidente, posso citar, pai lá de Poconel, o governo do estado, que eu fiquei, sério mesmo, eu fiquei perplexo da pessoa desrespeitar a autoridade de um governo do estado. Naquela situação. O que aconteceu? O que está acontecendo nesse momento no Brasil? Como que você faz essa leitura aí? Você falava disso, do empresário também, que o conceito, alguns, eu vejo que a maioria tem esse pensamento positivo, o empresário é corajoso, e eu falo, ainda vou mais além. Eu falo que todos deveriam ter uma empresa, colocar um CPF para ter uma empresa, para contratar pessoas, para enfrentar essa legislação trabalhista brasileira, né? Para enfrentar não só a trabalhista, toda a situação mais adversa do nosso país, né? A cobrança dos impostos, né? O que está acontecendo nesse momento, falando aí da questão política? Qual a leitura que o Marino fala? É um momento de reinventar essa república ou não? Não, eu acho que vem muito da parte de educação e de respeito, né? As autoridades, o povo brasileiro perdeu o respeito pelas autoridades, né? As autoridades não são mais respeitadas como deveriam ser, né? Independentemente se é governador, se é prefeito, deputado, vereador, se ele foi eleito pela sociedade, pelo povo, ele tem que ser respeitado pela sociedade, né? Eu acho que se tem problema, tem que ser discutido dentro do fórum, que tem que se dar essa discussão, mas o respeito tem que se dar para as autoridades aqui. Eu vejo quando nós trouxemos o Michel Temer aqui em agosto, na inauguração da FS, eu que organizei a vinda dele. E foi a primeira saída que o Michel Temer deu de Brasília, né? Problema falei, não, aqui tem um povo educado, aqui tem um povo que vai respeitar seu presidente e suas autoridades. Ninguém vai vaiar aqui. Então, a gente já deu o tom da conversa, do rumo. Porque se deixar solto, cada um que se acha prejudicado vai ali e querer xingar aí. Quer dizer... Se acha no direito de xingar. Isso aí não existe. Não resolve, né? Não resolve. Tem que resolver o negócio pelo voto, né? E a maior arma que tem, foi prefeito, eu falo isso, as pessoas depois reclamam, né? Na hora de votar, né, Marino? O eleitor, uma boa parte, não tem consciência ainda, né? Infelizmente, a cultura nossa ainda é difícil, mas as coisas, eu acho que assim, que o Brasil, passando essa fase agora de eleição esse ano, a partir do segundo semestre de 2019, o país deva voltar numa curva de crescimento um pouquinho melhor, a economia já deu uma estabilidade, né? Com a vinda do Michel Temer, do Meirelles, o país voltou a ter credibilidade, está crescendo, né? Não nos níveis que poderia ir, mas tudo questão... Mas questão está fazendo as reformas, né? A gente viu aí as agências aí derrubando o conceito nosso na economia mundial, né? Mas as reformas dependem do legislativo, né?
tem que mudar a lei, tem que mudar o jeito de fazer as coisas, né? E daí não é o presidente, não é o líder maior, mas sim os deputados. Nós estamos aí com essa questão da Previdência, né? Todo mundo sabe que tem que fazer, mas cada um quer defender o seu interesse, aquele nicho de eleitores, aquela parte da sociedade, e se esquece do país como um todo, né? Então, primeiro tem que vir os interesses da nação brasileira, para depois vir o interesse da classe A, classe B, classe C, enfim. Nós temos que pensar a nível de Brasil, né? Não a nível de interesses menores. Bom, Marino, você é uma das lideranças respeitadas desse município, região. A gente, como diz, mencionar isso é chover no molhado, mas é importante que a gente possa falar. Você já foi prefeito, Lucas do Rio Verde, se preocupa, tem investimentos em Lucas, procura ajudar, orientar o prefeito, eu sei disso, dar sugestão ao Binotti. Todos nós estamos preocupados para Lucas continuar crescendo. Você sempre na tua gestão você se preocupava bastante aí com saúde, com educação. Continua sendo um grande desafio para o prefeito Binotti esses dois setores, né, prefeito Marinho? Tudo é desafio, né? Tem que fazer gestão do município é difícil, né? Não é fácil, né? Não, o município que cresce, né? Cresce 10% a população, sim, né? Mais de 10%. Tem investimento. Qualificados, né? Não tolera erro, enfim. E a conta está aí para ser paga. Hein? E na parte de educação também, eu vejo assim que ainda se mistura muito qual é o papel do município, do Estado e o papel da União, né? E o município não pode querer fazer na educação o papel que é do Estado, né? Em hipótese alguma. Porque o Estado seria o ensino superior? Isso aí é uma coisa que o município não pode absorver isso aqui. O município tem que cuidar daquilo que é a função dele e tentar atrair, sim, aquilo que é de obrigação do governo estadual e federal. Só que a gente tem que entender também que, na minha cabeça, esse ano não vai acontecer nada, né? É um ano de eleição, os governos vão ter que cumprir a responsabilidade fiscal, que é fechar as contas no azul e não no vermelho, né? E como um ano eleitoral, a justiça eleitoral e a questão do Tribunal de Contas vai estar de olho em qualquer convênio, então tranca tudo. É mais fácil não fazer nada que correr o risco. Certo, mas voltando então agora nos investimentos, você foi um grande sonhador aí com ferrovia, com a duplicação, lutou já desde para essas travessias urbanas. Com essa situação da Lava Jato aí, trancou, foi o motivo que trancou essa duplicação, na sua opinião, Marino? Não, na verdade, né, aqui quem ganhou a concessão aqui foi o Odebrecht, né? A Odebrecht foi envolvida na questão da Lava Jato, né? As empresas, quando prestam serviço para o governo federal, vão buscar recursos junto ao BNDES, se tem qualquer demanda judicial contra o governo, não consegue acessar nenhuma linha, né? Então, sobre o risco, né? É o risco do financiamento. Sobre o risco e hoje, assim, eu vejo que esse ano não vai acontecer nada, né? Porque para passar essa concessão para frente ou para... Mas foi certo, na opinião, o presidente decretar? Já estamos aí com ela enrolada, está com essa situação sob júdice, né? Vamos falar aí, envolvida também. Ele prorrogou por mais anos aí essa concessão. Não seria o momento dele transferir para outra empresa, outra construtora? Eu não estou acompanhando, que a gente se afastou da vida pública, né? Me afastei, mas em termos de conceitos gerais, eu vejo que a Odebrecht não consegue mais viabilizar financeiramente uma obra dessa envergadura, né? Porque qualquer obra de grande importe precisa de muito recurso. Muito dinheiro. Então você faz obra com conversa fiada, né? E aí não consegue acessar as linhas de banco oficial, não consegue no mercado internacional captar recurso, mesmo sendo uma estrada viável, ela vai ter muita dificuldade para ser implantada. Nós estamos aí acompanhando aí que nós estamos no tampa-buraco ainda, né? Nós estamos falando, mas o que está efetivamente acontecendo é tampando o buraquinho. E esse só com também o dinheiro do pedágio não é suficiente para
para desenvolver essas obras, aí, que a infraestrutura é muito... Não, isso aqui só faz a manutenção, né? Só o pedágio nosso é só para manter, né? Agora, o investimento que tem que ser feito é muito grande. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Marino, voltando a falar aí dos investimentos, então, você falou aí das mudanças, você também é um visionário, né? Quando percebeu que precisava de parceiros aí como os chineses, e os chineses têm muito dinheiro, né, para investir, eu queria que você falasse isso. Parece, eu vi uma reportagem, assisti, que eles têm, parece, 6 trilhões, é o país que mais tem dinheiro no mundo, é a China, né? 6 trilhões de dólares, é a maior reserva cambial que tem para investir no mundo. A China se preparou para ser um líder mundial, né? Eu estive lá várias vezes, né? Então, você imagina um país que já foi... A China foi a grande nação. E é um país socialista, né? Olha só o que é, e é bom que fale isso. Meia dúzia de pessoas aqui no Brasil fica falando, não, comunismo, socialismo, não dá certo. Então, está dando certo na China, né, Marino? Mas é um país fechado, outra cultura, né? Não tem liberdade de imprensa, igual nós estamos falando aqui. Não, né? É diferente lá, né? Mas eu vejo assim que o grande negócio que aconteceu aqui nos últimos, depois da BRF, né? Foi realmente a instalação da FS. Da FS. Porque é uma empresa que trouxe alta tecnologia, trouxe um novo alento, uma nova esperança, mostrando uma nova visão de futuro. E essa região vai embora agora, Valdecir. Não tenha dúvidas, a crise vai ser passageira e vai decolar, porque Lucas hoje é o maior polo industrial do Mato Grosso, né? Então isso não tem. Lucas hoje é uma cidade industrializada. Se nós fôssemos depender da agricultura hoje, nós teríamos aí 25, 30 mil habitantes no máximo. A verdade é essa daí, né? Porque Lucas já atingiu toda a sua expansão horizontal e agora precisa E essa agregação de valor do milho vai abrir muita oportunidade. Porque é uma cadeia muito grande. E não é só isso, o excedente era um problema para nós aqui, não é, Marino? A gente registrava todos os anos aí que formava-se, vamos falar aí, as montanhas de milho aí depositado, não tinha problema de armazenamento, depois na hora tinha um problema na comercialização, tinha que escoar essa produção daqui para o Nordeste, não era isso mesmo? Sim. E hoje isso aí está praticamente resolvido, não está? Sim. Mas temos que entender que o mundo caminha para duas vertentes. Primeiro é a questão da alimentação segura e saudável, né? O mundo quer comprar alimentos saudáveis e seguros, né? E a segunda, combustíveis renováveis. Não vão ser mais combustíveis fósseis. Eu vi uma propaganda da Coca-Cola que daqui a 5 anos nenhuma embalagem da Coca-Cola pode ter plástico de fontes fósseis. E aí vai vir a grande oportunidade para o milho, né? Porque do etanol de milho se faz todo plástico biodegradável, né? Nós vamos ter uma mudança muito radical, né? Nós vamos ter uma mudança muito grande nos próximos 5, 6 anos. E Lucas é a única cidade no Brasil que está na frente desse processo aí, né? Então as coisas vão acontecer aqui, tem que continuar, tem que ter atenção do poder público, do governo estadual. A qualificação também das pessoas. Sim, né? a mão de obra toda aí. Mas é um processo que não tem volta, né? Não tem volta, o mundo não vai querer mais. Essa geração nossa ainda vai meio talvez nem no facão não vai mais, né? Nós temos uma geração nova, nós vamos falar só em tecnologia, né? Sim. Então, eu estou falando pela FS, estou muito feliz, né? Os americanos estão muito animados, né? Os investidores americanos estão muito felizes. Com os resultados, né? Com os resultados, né? Eu acho que a sociedade está colhendo os benefícios já. Você imagina se você processar 1.400 toneladas de milho por dia, então você tem que entrar aí, no mínimo, aí com 150 caminhões de milho por dia, que entra na indústria. Para cada 2 caminhões de milho entra um de cavaco, então são 75 caminhões de cavaco de madeira, né? E de onde vem essa madeira? Tem que plantar, aí que está vindo a grande oportunidade, tem que plantar. Aí sai os DDG, né, os farelos, que vai para o confinamento de gado, suíno, e sai no mínimo aí 50 bitrem por dia de etanol. Certo. Então você imagina o movimento, isso aí é caminhoneiro, é borracheiro, enfim, comida que precisa ser feita. E não é só na safra, é o ano inteiro. E aqui tem bastante, eu vejo que principalmente o eucaliptus, ele até em cima da serra, e aqui tem várias áreas arenosas, né? O eucalipto vai vir para recuperar as áreas degradadas, na beira dos rios, as terras de areia. Ele serve como reflorestamento
e ao mesmo tempo é uma poupança boa, né? Então, nesse show safra, eu sou presidente do show safra aí, nós vamos abrir um pouco a cadeia de suíno, a cadeia de milho, a cadeia de aves, né? Vamos falar um pouco sobre o eucalipto, vamos falar um monte de coisas novas já porque nós precisamos, nós não podemos só ficar falando em variedade de soja, variedade de milho, manejo de soja, manejo de milho, isso já está superado. Não vou dizer que está separado, mas consolidado. Mas isso é uma coisa que já é feito todo ano. Então nós queremos aprofundar um pouquinho mais. Vamos dizer, isso é o básico, né? Sim. Nós temos que avançar. Então, né? quando fala em suíno, falar um pouco de equipamento, de nutrição animal, aves a mesma coisa, que está sendo liderado pela BRF, né? Marino, você sonha que... Eu vou falar em sonho, porque sonhar é preciso, como diz o saudoso Ulisses Guimarães, né? Ele falava navegar é preciso. Você, um dia, esse trem, eu sei que o senhor lutou no máximo, pagou quando estava no DENIT, na Valec, lá, as influências. Você sonha um dia ainda ver essa FICO aqui, que tanto lutou no seu governo e continua o Binotti sonhando, outras lideranças. Você espera que um dia ela venha, como diz, o trem vai apitar por aqui? Não, eu acho que vai acontecer, mas por exemplo, quando o Pagou estava no DENIT, né? Por que não passa isso aí para os chineses logo que eles constroem rápido? O avanço que nós tivemos... Não é bem assim? Né, não é bem assim. O avanço que nós tivemos na 163 foi feito no tempo do Dr. Pagou, né? Tanto é que depois que ele saiu, tendo 100 e poucos quilômetros para fazer, não consegue fazer. Não consegue fazer. E o Exército, não quero aqui, gosto do Exército, mas não tem a rapidez, a explosão que tem que ter para fazer uma obra. Tem né? um know-how para... uma obra que tem que fazer aí em meio ano, falar que vai levar 5, 6 anos para fazer. O mundo não aceita mais Eles isso. ainda está fazendo meio na marreta. Não. A coisa tem que ser mais rápida, tem que ser dinâmica. Com máquina mesmo, pesada. E então vejo a lentidão do Brasil em cima disso aqui. Então, a questão da ferrovia não é só a questão do financeiro, a questão ambiental, né? A questão de priorizar isso aí, que o governo tem que priorizar algumas obras também. Então, vai acontecer, mas não tão rápido assim. O ambiental tranca muito. Você acha que tem hora que tem que olhar com mais atenção, porque senão inviabiliza a produção? Não, a questão ambiental tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, tem que ser cumprida, né? E as obras têm que se adequar para que o processo possa ser construído de forma harmônica. Tem um equilíbrio, né? Sim. E no seu governo que teve esse Lucas legal aí, que foi essa grande mudança de paradigma, que até então o produtor, eu me lembro muito bem que a gente acompanhava de perto, assustou no primeiro momento, não assustou quando Lucas do Rio Verde legal. Foi duro ele absorver os produtores. Hoje eles têm um tratamento, eu vejo aí, cada um quer cuidar da sua reserva, vamos falar assim, tem satisfação de mostrar a todos que vêm como está cuidando dos córregos, das nascentes, né, Maria? Sim, foi uma mudança radical. Né? Foi uma mudança de paradigma, né? Paradigma. Mudança radical. E que Lucas está colhendo os frutos agora, né? Eu me lembro quando Como que foi isso? Foi lá e eles mostraram esse caminho? Eu fui lá fora e vi que tinha bloqueio para importar milho do Brasil para a Europa. Devido a farelo de soja, tal. O cara que comia frango do Mato Grosso, carne de porco que viesse de farelo do Mato Grosso aí, no Greenpeace não deixando comer na Europa. Eu falei, estamos mortos, já estamos quebrados, com mais essa sanção. Vai vender para quem? E aí eu voltei de lá, nós criamos o Lucas Ouro Verde Legal, tem que dizer aqui que foi feito em parceria com as empresas, o Poder Público Municipal, mais o Ministério Público e os produtores. Não tem nada de exagero aqui de governo federal, governo estadual. Não tem nada de iniciativa de fora. É só a fórmula caseira mesmo. Isso permitiu instalar aqui a BRF. Você imaginou se em 2006, que nós estávamos na beira da BR aqui, todo mundo quebrado, se nós não tivéssemos mudado a economia. Hoje o Lucas teria esses 25, 30 mil habitantes, né? E aí tinha passado o time, na vida tudo acontece nos time, né? Não teria saído o investimento da BRF, consequentemente a situação do milho ia se agravar mais ainda, porque era mais milho que tinha que ir para exportação, dependendo de prêmio. Enfim, as coisas aconteceram aqui, né? O governo federal não fez a parte dele, que seria a parte de infraestrutura que a gente sonhou que estaria pronto hoje, a duplicação, né?
não aconteceu e vai levar mais um tempo para acontecer. Mas a parte, por exemplo, essa coisa agora da transformação do milho, aqui trazendo aqui para Lucas o que tem de melhor tecnologia do mundo, isso foi um negócio... E essa questão ambiental mudou-se o conceito Sim. aqui dos produtores, né? E Valdecir, esse projeto que nós fizemos aqui da FS, ele foi desacreditado no Brasil inteiro. Porque aonde eu Ninguém ia... apostava nele. Aonde eu ia, BNDES, Banco do Brasil... Trabalhou igual um mineirinho. Não. Quietinho, sem alarde. É o que eu falo, o brasileiro ele tem medo hoje, ele está acuado. Né? Então, é melhor ele fazer que nem Pilatos, lavar a mão, não fazer nada, pelo menos não se compromete. Não se expõe. Não se expõe. E não sabe o que vai acontecer com o futuro. Então, o país tem que repensar os valores. Tem que repensar. Porque não é todo mundo que é corrupto que é ladrão. Isso me ofende muito quando as pessoas falam que qualquer gestor público, se o cara é prefeito, vereador, deputado estadual, federal, ele já é taxado, no subconsciente das pessoas, ele já é corrupto. Isso, o país que pensa assim, é um país fardado ao fracasso. Porque as mudanças começam dentro da política. As ideias, as transformações... E começa na população, né? Começa na base. Exatamente. Né? Se você não confiar no teu líder, e você condenar ele antes já... Não, e vou mais além. Tem que cada um fazer sua parte, né? Cada cidadão, ele, se quer a mudança, cada um tem que se mudar. Sim. Né? A mudança é a pessoa que tem que fazer. Individual, na cabeça. Mas, prefeito Marino, eu fico feliz aqui de receber, a gente está conversando assuntos diversos, sempre quando vem aqui, para nós é motivo de alegria, e tenho certeza para os nossos telespectadores também, que acompanham a gente pelas redes sociais, acompanham aqui pelo canal 8, desejar sucesso, parabenizar acima de tudo. Nos bastidores a gente conversa bastante sobre sua iniciativa, sobre a sua visão, né? Contribuiu como prefeito, continue contribuindo agora no Hospital São Lucas, nas condições de presidente, né, da Fundação Luverdense Saúde. Todo mundo, Marino, reconhece isso, né? A gente, sociedade, imprensa, enfim. E o desejo nosso é que o prefeito atual, Luiz Binotti, possa fazer, né, continuar esse trabalho que vocês deixaram, né? Ter êxito, no final falar que vale a pena, que Lucas é, como dizem, uma ilha de desenvolvimento mesmo diferenciada, né? E que nós possamos ter uma cidade aqui, como diz, que possa beneficiar toda a população em todos os setores. Obrigado.